Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, vamos lá? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Novamente. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa, e o Senhor é um Deus fiel. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade é maravilhosa. Senhor, como diz aquela antiga canção, ninguém é como tu, bendito Deus, porque grande é a sua fidelidade. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, tem feito maravilhas na nossa vida, e nós somos muito gratos, de verdade, Pai. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, governe sobre este lugar, governe sobre as nossas vidas, governe sobre essa palavra, trazendo vida, entendimento, discernimento espiritual, sabedoria para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Que seja um tempo precioso, de uma boa semente caindo em terra boa, e a partir disso nós possamos crescer, avançar e ver, ó Deus, realmente a nossa vida frutificar. Pai, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, mas que o Senhor nos edifique em todas elas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, faz um tempo, agora faz um tempinho, e como você sabe, o tema da nossa igreja, o tema do ano na nossa igreja é Raízes no Amor, né? E muitas pessoas têm vindo falar comigo sobre isso, sobre raízes no amor. Serginho, o que é essas raízes no amor? Porque parece que eu só enxergo coisa ruim em mim, Serginho. Parece que está vindo para fora umas coisas que eu não imaginava, está vindo para fora algumas coisas que eu nem sabia que estavam ali dentro ainda. Parece que eu estou lidando. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, muito próximo, ele falou: Piá, que ano, hein? Que ano bravo. Daí eu falei: pois é, mano, mas Deus vai dar vitória. E aí eu comecei a dizer: Deus, por que isso está acontecendo? Por que está sendo, né, um primeiro semestre foi tão árduo, tão difícil? E Deus começou a ministrar no meu coração, Deus falando para mim que um ano de raízes no amor, para que as raízes do amor se estabeleçam sobre a minha, sobre a sua vida, primeiro Deus precisa limpar o terreno. Eu falei: uau, primeiro Deus precisa limpar o terreno, primeiro Deus precisa arrancar raízes de amargura, raízes de ofensa, raízes de orgulho, raízes de ego frágil, tantas coisas dentro da gente, tantas frustrações, decepções, tantas pedras no solo, tantas raízes fundas, tantas coisas, tantos ciclos, e Deus começou a mexer, e a gente parece que fica meio que em crise. Você fala assim: eu achei que era o ano do amor, e só estou vendo B.O., só estou vendo coisa ruim vindo aqui, nem sabia que tinha uns negócios dentro de mim. E eu comecei a falar com Deus sobre isso. Mas esses dias, Deus é maravilhoso. Esses dias alguém teve uma visão aqui na igreja, e eu falei: ai Deus, obrigado, o Senhor desenha as coisas pra gente, né? A pessoa falou assim: Serginho, eu estava fazendo jejum pela igreja, e a pessoa falou assim: Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão de um campo e de uma terra revolvida com a terra bem fofa. Sabe quando a terra está limpa, revolvida, que vai começar a semeadura? Ela falou assim: eu vi uma terra fofa, uma terra revolvida, limpa, pronta para a semeadura. Eu falei: ai Deus, eu creio que o que precisava sair, saiu. Então, que as coisas novas de Deus comecem a acontecer na minha e na sua vida, amém? E sexta-feira nós estávamos aqui, foi uma bênção, culto de sexta. Nós fizemos aniversário da igreja, 14 anos da comunidade cristã AME, glória a Deus, né? Estamos virando adolescente, aleluia, louvado seja Deus, né? E Deus tem feito grandes coisas nessa casa. E a adolescência fala um pouco disso. A adolescência fala, eu comecei a estudar, né, sobre isso. E é a fase onde nós, seres humanos, começamos a criar identidade, onde nós começamos a criar posicionamentos e pontos de vista, onde nós começamos a questionar coisas e entrarmos na fase adulta. Só que Deus começou a falar comigo sobre isso. Deus começou a falar sobre esse 14 como um tempo de realmente nós entendermos a identidade que temos em Deus, a partir da palavra de Deus. E por isso nós lemos, e por isso o título dessa mensagem: a família de Deus.
que nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Efésios. Eu amo particularmente essa carta, eu acho lindo essa carta, e Deus começou a conversar comigo, já faz uns dias, e hoje de manhã, quando eu comecei a mergulhar na carta de Efésios, Deus começou a me mostrar um trilho, um caminho, pelo qual Ele tem nos guiado, para entender as raízes do amor, e entender o que Deus quer fazer comigo e com você. E a primeira coisa que eu queria falar com você é, o que Cristo, a carta de Efésios, ela tem como base a manifestação do mistério de Deus, a revelação do maior mistério de Deus que foi escondida durante muitos anos, e aprove ao Senhor naquele tempo, a partir do apóstolo Paulo, escrever a igreja de Éfeso, que era uma igreja conhecida por causa do amor, de um amor verdadeiro, e começou a revelar qual era o grande mistério de Deus, que era Cristo para todos, Cristo para todas as gerações. Lembre-se, vamos falar um pouquinho rapidinho de contexto, quando Deus, quando é instituído ali o povo de Israel, quando Deus faz toda aquela trajetória, toda a história do povo de Israel, a salvação e a conexão com Deus estava restrita ao povo de Israel. Nós sabemos, e até esses dias pregamos sobre os sacerdotes, que uma vez no ano o sumo sacerdote Arão, só ele podia entrar no tabernáculo. Só ele, uma vez no ano, entrava na presença do Altíssimo, fazia sacrifícios pelo pecado, fazia sacrifícios de ofertas de agradecimento e de dependência do Senhor, mas só ele poderia entrar no Santo dos Santos, diante da arca do Senhor, e ministrar e interceder pelo povo, só uma vez. E a Bíblia nos fala que toda essa dinâmica do tabernáculo, ela veio se seguindo até Jesus. Quando Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vem, e quando Jesus vem, a Bíblia nos ensina que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que o véu se rasgou a partir da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, onde nos foi dado acesso, que agora não mais uma vez por ano, não mais somente pelo sumo sacerdote, mas um acesso livre para todos nós, entrarmos na presença de Deus, a partir da presença de Deus, nos conectarmos com Ele, estarmos vinculados a Ele. Por quê? Porque a partir de agora, uma nova dispensação começa a acontecer. Nós saímos de uma dispensação chamada dispensação da lei e entramos na segunda dispensação, que é chamada dispensação da graça. Então eu quero que você entenda que quando Jesus morreu, Ele nos conectou ao Pai, Ele liberou o acesso. Quando a Paulo fala que cheguemos com confiança ao trono da graça, porque ali encontraremos o favor de Deus. Então, ou seja, algo do céu mudou na terra, algo do céu tocou a terra, algo do céu modificou a história da humanidade, a partir do Cordeiro de Deus, a oferta perfeita. Amém? Então, querido, a carta aos Efésios, ela fala muito sobre isso, sobre qual era o grande mistério. O grande mistério está desde quando Deus falou com Abraão, lá no livro de Gênesis. Se você lembra, quando Deus chama Abraão, fala assim: Abraão, sai da tua tenda, olha para fora, Abraão. E quando Abraão olha para fora, olhe para as estrelas do céu. Você pode contá-las? Olhe para as estrelas do mar, para a areia do mar. Você pode contar? Assim será a sua genealogia, assim será toda a sua descendência. E ele fala: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, antes de criar o povo de Israel, já tinha liberado uma promessa a partir de Abraão, dizendo que todas as famílias da terra seriam agora alcançadas pela mesma promessa. Não era mais o povo de Israel, não era mais só restrito às 12 tribos, não seria somente sobre o povo, mas no tempo determinado, no momento oportuno, no momento exato de Deus, a bênção de Abraão atingiria a todas as famílias da terra. Então, quando Jesus morre naquela cruz e ressuscita, a partir de agora, nessa nova dispensação da graça, que alcança a minha vida, a sua vida, para que o Evangelho pudesse também transformar eu e você, amém? Então eu quero que a primeira coisa que você entenda a partir da visão da igreja de Éfeso, é o que as bênçãos que a Trindade liberou para mim e para você, a partir da morte e ressurreição de Jesus. O que aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez por nós, e aquilo que o Espírito Santo ainda está fazendo por nós, a partir da cruz de Cristo, amém? A primeira coisa que eu quero que você entenda, é que Deus nos escolheu. A Bíblia fala que Ele nos escolheu antes da fundação do
do mundo. Deus te escolheu, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia nos fala que todas as coisas sobre nós está escrita no seu livro antes que alguma delas estivesse e virasse uma realidade. Então Deus nos escolheu, Deus escolheu eu e você para fazermos parte de um plano. Quando Adão e Eva caem no pecado, enganados pela serpente, mordem o fruto proibido, desde daquele momento, já Deus tinha escolhido eu e você. Então eu e você precisamos ter a convicção de que Deus nos escolheu. A segunda coisa foi que Deus nos adotou. Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros da sua própria família. Membros da sua própria família. Qual foi o primeiro projeto de Deus na terra depois da criação? Família. Deus pega Adão, Deus dá o sono para Adão, tira da sua costela uma quantidade de carne, ali e tal, e cria Eva. O primeiro projeto de Deus é família. A primeira ideia, a grande ideia de Deus é estabelecer um relacionamento a partir de uma família. E agora, a partir de Jesus, a partir da morte e ressurreição do Cordeiro, nós entendemos também que nós fazemos parte da família de Deus. Deus não quer eu e você simplesmente como servos. Deus não quer eu e você simplesmente como escravos. Jesus falou para os seus que escravo não sabe o que faz o seu Senhor, mas agora vos chamo de amigo, por tudo aquilo que eu ouvi do Pai, eu vos fiz ouvir. Ou seja, Jesus está dizendo que ser servo, ser escravo não é a condição pela qual Deus nos chamou, mas Ele nos escolheu e nos adotou para sermos parte da sua família. O unigênito Filho de Deus agora é o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Está comigo? A terceira coisa que Deus fez por mim e por você é nos aceitou. Não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus. Nossa justiça é como um trapo de imundícia aos nossos olhos, mas Ele, por sua graça, nos fez aceitáveis em Cristo. Olha para mim, Deus olha para mim e para você e nos aceita a partir de Cristo, a partir da ótica do Salvador. Deus enxerga eu e você com o sangue do seu Filho, a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. Então, a partir da ótica de Jesus, Deus nos aceitou. A partir de agora eu e você somos aceitos, somos adotados, porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Sem a morte do Cordeiro, nós não teríamos acesso à salvação. Sem a morte do Cordeiro, nós não teríamos acesso à graça de Deus. Sem a morte do Cordeiro, nós não teríamos acesso à vida eterna e a um relacionamento com o Pai. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as bênçãos concedidas pelo Filho. Jesus, a primeira coisa que Jesus fez na cruz foi nos redimir. Jesus nos redimiu de todo pecado. Redimir quer dizer comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Cristo. O preço da minha e da sua redenção foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Não haveria uma outra forma do homem ser salvo. Não haveria uma outra forma de haver uma redenção, senão uma oferta perfeita. E Jesus redime os nossos pecados pelo sangue que foi derramado. A segunda coisa que Jesus fez foi perdoar. Preste atenção. Perdoar quer dizer levar embora. Cristo morreu para levar os nossos pecados, a fim de que nunca mais sejam vistos. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados e dele jamais se lembra. Preste atenção. Nos dias de hoje é muito comum pessoas estarem em crises porque elas ficam presas ao que elas fizeram no passado. Nos dias de hoje é muito comum pessoas se sentirem culpadas porque o diabo joga na cara delas o pecado do passado, as mesmas práticas que um dia você fez. Preste atenção, o sangue de Jesus e aquilo que Ele fez na cruz, Ele levou sobre si
todos os nossos pecados e nos trouxe perdão, e nos lavou com o seu precioso sangue. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Quando o diabo vem te julgar contra o pecado, quando o diabo vem te culpar, te trazer vergonha sobre aquilo que um dia você fez, e se você já encontrou esse lugar de arrependimento, a Bíblia diz que Deus se esqueceu para nunca mais lembrar. Então, quando o diabo vem culpar você, quando o diabo vem trazer vergonha na sua mente, você pode dizer para ele: o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado, e esse pecado já não faz parte mais da minha história. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu e você precisamos entender o poder da palavra e daquilo que Jesus fez na cruz. Ele perdoou os nossos pecados, Ele levou embora os nossos pecados. Nós não podemos mais ficar presos às coisas do passado. Irmão, todo mundo tem um passadinho podre, é ou não é verdade? Você lembrou? Todo mundo tem, irmão. Somos homens, somos pecadores. Tivemos os nossos tempos de ignorância, tivemos as nossas escolhas burras, da vida, que hoje você olha e fala assim: onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Quem nunca falou isso? O que aconteceu comigo quando eu inventei isso? Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas o diabo sempre vai tentar jogar na minha e na sua cara aquilo que um dia nós fizemos e fomos. Só que o nosso passado foi lavado e perdoado pelo sangue do justo. Irmão, quando você pensa nessas coisas, o que você tem que ter não é vergonha, mas gratidão, porque Ele te perdoou, porque Ele te lavou de todo pecado. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é glorioso quando eu e você entendemos que Jesus nos perdoou de todo pecado e levou embora. A terceira coisa que Jesus fez foi revelou-nos a vontade de Deus. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que se reconciliam consigo mesmo como filhos, Ele também os ilumina com a compreensão do seu propósito. A sua graça é derramada sobre nós em toda sabedoria e prudência. Preste atenção, então Jesus nos revela a vontade de Deus. Jesus falou: eu não falo de qualquer outra coisa a não ser aquilo que o Pai me disse. Eu explico para vocês aquilo que o Pai mandou, aquilo que eu vi Ele fazendo. Ou seja, Jesus revela para mim e para você a vontade do Pai. Fica aqui uma dica: quer saber o que o Pai pensa? Leia o livro de João. Ali Jesus fala extremamente sobre o que Deus pensa, como Deus fala, como Deus o ensinou. Então leia o livro de João, você vai entender melhor isso. Porque Jesus está revelando o Pai a mim e a você. Jesus está revelando o amor. Lembra lá em João capítulo 3, quando ele está com Nicodemos, ele fala assim: Nicodemos, ele fala assim: é necessário que nós possamos nascer de novo, que ninguém, que não nasce da água e do Espírito, não pode ver o Senhor. E aí ali no final do capítulo 3 ele fala assim: porque Deus, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali no livro de João mostra para mim e para você o amor de Deus que nos aceitou, o amor de Deus que nos escolheu, o amor de Deus que nos fez família, o amor de Deus que nos amou de uma forma tão grande, que nos conectou à sua família, ao ponto de dar o seu unigênito, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Então Jesus vem revelando o plano maior de Deus. Agora vamos falar outra coisa que Jesus fez. A quarta coisa: Ele nos fez herança. Em Cristo todos temos e somos uma herança. Somos a herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos. Olha isso aqui. Então Deus fez de nós, nos deu a herança e fez de nós a herança. Irmão, você é a herança de Deus para o mundo caído. Você é a herança de Deus para os perdidos. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo fala aos romanos que a criação aguarda ansiosamente a manifestação do poder de Deus. Não. A manifestação da unção de Deus. Não. Aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é a herança de Deus na terra. Você é a esperança do céu.
Cristo em nós, a esperança da glória. Ele fala numa das suas cartas, se Cristo em nós é a esperança da glória, sabe o que eu entendo? A esperança do céu, ao olhar para a terra, é que os filhos se manifestem, que os filhos mostrem quem Ele é, que os filhos mostrem o seu amor, que os filhos mostrem os frutos desse amor, que os filhos mostrem a diferença que o amor fez, que os filhos mostrem a gratidão, a graça, o favor, a alegria, que os filhos mostrem o poder do céu, que os filhos manifestem o sobrenatural, que os filhos desenvolvam o fruto do Espírito, que os filhos desenvolvam os dons espirituais para a edificação do ministério da igreja, que os filhos se manifestem para a salvação do mundo. É essa a expectativa do céu. Eu e você temos uma herança e somos a herança. Qual é a nossa herança? A vida eterna, galardão de estaremos diante dele em glória, para receber a nossa herança, a nossa porção, porque agora o unigênito é o primogênito e nos deu parte da sua herança. Aleluia! Isso é poderoso demais, irmão. Isso é tremendo. E o que o Espírito Santo nos deu? O Espírito Santo nos selou. Preste atenção, não existe a menor possibilidade de você ir para o céu sem o Espírito Santo. Não existe a menor possibilidade de você ser transformado sem o Espírito Santo. Falamos disso muitas vezes em muitas pregações. Você não consegue vencer o pecado sem o Espírito Santo. Você não consegue mudar a você mesmo sem o Espírito Santo. Você não consegue gerar o fruto que é do Espírito em você, porque se é do Espírito, Ele é quem gera. Você não consegue manifestar os dons espirituais, porque eles são do Espírito, e é o Espírito que dá. Então, Deus nos deu, a partir de Jesus na cruz, o Espírito Santo. Por isso que Ele fala, é necessário que eu vá, para que o Espírito da verdade venha. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas que habita em vós e estará em vós para sempre. A coisa mais incrível é o Espírito Santo. O Espírito de Deus dentro de mim e de você, regendo as nossas vidas, movendo as nossas emoções, renovando a nossa mente, transformando o nosso coração pelo conhecimento da verdade. Então Ele é o selo. Ele é o selo. O processo inteiro de salvação, irmão, é ensinado. Ele mostra como um pecador se torna santo. Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Agora nós também podemos ver com a fé, que traz a salvação, que depois de selados com o Espírito Santo, eu e você recebemos imediatamente, após confiar em Cristo o Espírito, o que representa, fala de 3 funções: garantir um caráter autêntico de um documento, marca como uma propriedade e protege de uma violação e dano. Não existe uma forma melhor do que ser uma propriedade de Deus, do que tendo selo de garantia, que é o Espírito Santo. E a segunda coisa é a garantia. O Espírito Santo nos foi dado como uma garantia. Preste atenção, a palavra grega escrita na Bíblia para garantia é arrabon. Arrabon, tá bom? Era usada tanto para aliança como para a primeira prestação, um depósito, uma entrada. A palavra garantia, portanto, representa a primeira parcela de um pagamento. A garantia de que o pagamento integral será efetuado. Ou seja, o Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele terminará a sua obra em nós, levando-nos para a glória. Paulo fala em Filipenses 1,6, tendo por certo tudo isso, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo vai aperfeiçoando eu e você, nos transformando de glória em glória, para que um dia possamos estar na casa de Deus, lá no céu, na glória, junto com o Senhor. Então a garantia é, você tem o Espírito Santo, Ele fará a obra se você permitir. Essa semana eu falei para alguém, presta atenção, Deus não tem controle, Deus tem governo, tá? Controle é manipulação, governo é uma soberania que você aceita ou não, se você quer. O Espírito Santo é gentil, Deus é amor, Ele não vai fazer nada forçado, porque isso é religião. Então Deus tem o governo, e eu e você precisamos dizer, Senhor, governe sobre a minha vida, governe sobre a minha história, governe sobre o meu futuro,
governe sobre o meu destino, governe em mim a partir do Espírito Santo, governe as minhas ações, governe as minhas reações, governe as minhas emoções, governe sobre mim, a partir da pessoa do Espírito, amém? Querido, eu quero que você entenda isso, porque nós recebemos o acesso à graça de Deus. Eu e você precisamos entender que Jesus fez muitas coisas para mim e para você. Eu e você precisamos entender que Ele nos fez ser famílias, família de Deus. Você não é órfão, irmão. Talvez o Dia dos Pais é uma data que mexe muito com você. Hoje estava conversando com um menino aqui de manhã, ele falando para mim que o mês de agosto era o pior mês da vida dele. Que todo mês de agosto ele lembrava do pai dele e de quão difícil foi ficar sem o pai dele, foi abandonado e nunca teve um relacionamento profundo com o seu pai. Mas ele falou assim: mas agora Jesus está ressignificando o meu mês de agosto. De um tempo para cá eu voltei para a igreja e Jesus está mudando a minha paternidade, Jesus está me restaurando. Agora eu estou olhando o mês de agosto com outro ângulo, porque eu estou vendo que eu sou filho e existe uma paternidade sobre mim. Eu falei: aleluia! Porque Deus muda destino, Deus muda história. O grande mistério de Deus existe salvação para todos, existe família para todos, existe filiação, existe um lugar à mesa para todos nós, porque Jesus morreu na cruz para se transformar em filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade, nós temos um destino, somos parte do plano. Não fomos só alcançados, mas também agora. Leia comigo, Efésios 3, 1 a 7, vamos lá. Olha só, Efésios 1 a 7. Querido, agora nós vamos começar a falar sobre o que filhos de Deus. Paulo começa a mudar o nível da carta. Paulo começa a falar agora sobre qual é a expectativa dos filhos de Deus. 3, 1 a 7 diz assim: por esta causa, Jesus revelado a todos que somos filhos de Deus, que eu que sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que também, quando ledes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha isso aqui: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Que aquilo que estava escondido agora foi revelado. Todos somos co-herdeiros. Qual era a visão dos apóstolos e dos profetas? Cristo para todos. Qual era a visão da graça? A partir do apóstolo Pedro, quando tem uma visão ao meio-dia, onde ele vê um lençol com todas as partes de animais que eram proibidos pela lei de Moisés eles comerem, e a Bíblia fala que esse lençol desce diante dele no livro de Atos, e o anjo fala para ele: come agora, Pedro. E ele fala: não posso comer, toda a minha vida nunca toquei em coisas imundas. E Deus fala para ele: come, Pedro, come, porque eu estou falando que é para você comer. E nesse momento 2 homens batem na porta, e Deus fala para ele: pode ir com os homens. São 2 servos de Cornélio, que eram ali um gentil, que é homem de grandes ofertas e de grande voluntariado para com o povo. E a Bíblia fala que esse homem estava orando, buscando a salvação em Cristo, e Pedro é levado pelo Espírito até a casa de Cornélio, e ali quando ele prega o Evangelho, eles não só entendem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como são batizados na hora, pelo Espírito Santo, sem Pedro nem sequer orar por eles. Ali começa uma nova dispensação. A graça agora, como Jesus havia dito, é revelado aos gentios, e o grande mistério de Deus é revelado. O Cristo, aquele Messias que Israel esperava, não é só para Israel, mas para todas as famílias da terra. Aleluia! Todas as famílias da terra. Então essa é a doutrina, essa é o que foi revelado aos apóstolos e aos profetas no Espírito. Deus revelou: é hora de a promessa começar a se mover. Todos os povos da terra serão alcançados.
todas as famílias da terra serão benditas por causa da bênção de Deus. Então Paulo agora começa a falar sobre isso. Preste atenção, qualquer tentativa sua de salvação, ela não está biblicamente correta se ela não tiver o entendimento claro da palavra de Deus. As obras não salvam ninguém, as obras não validam ninguém. Paulo está dizendo aos Efésios: se vocês entenderem a centralidade de Cristo, se vocês entenderem que é a partir de Cristo, no movimento de Cristo, na família de Deus que foi estabelecida em Cristo, agora sim, entendendo que isso é graça, entendendo que isso é um favor imerecido, entendendo que isso não vem de homens, que isso não vem da força humana, mas vem de Deus. Agora, com o entendimento de Cristo, você começa a gerar novas atitudes com o conhecimento claro. Preste atenção, as ações que eu e você fazemos a partir de Jesus, elas movem o céu. Qualquer ação fora de Jesus, ou para tentar atrair Jesus, ela não é bíblica, porque vai ter um fim em obras de homens, em obras carnais, e essas não permanecem. Mas a partir do entendimento claro de que depois da revelação do Cristo, e a partir dele nos movemos, aí sim as nossas ações são validadas pelo céu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o princípio de tudo, ele é o fim de tudo. Nele foi nele foram criadas todas as coisas nos céus e da terra, e aprove a Deus manifestar nele e a partir dele todas as coisas. Então a centralidade de Cristo é um dos temas do livro de Efésios. Preste atenção, cuidado com a inversão de valor. Obras precisam ser produzidas pela nossa fé. Hernandes Dias Lopes, um grande escritor que a gente gosta, fala assim: não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. É só pela fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Não somos salvos pela fé mais as obras, mas pela fé que produz obras. Não é fé mais nossas obras, mas é a fé que produz obras. As obras precisam ser produzidas a partir de uma fé. Fé genuína em Jesus, fé que só Ele, preste atenção, nossas obras não nos levam para o céu, mas levamos nossas boas obras para o céu. Está entendendo? Nossas obras não nos levam para o céu, mas as nossas boas obras serão manifestadas para que possamos chegar no céu. Sempre com fé, sempre na verdade de Deus. Somos justificados diante de Deus pela fé, somos justificados diante dos homens pelas obras. Sempre vai ser assim, irmão. Somos justificados por Deus pela fé, mas os homens precisam conhecer as nossas boas obras. A palavra de Deus no livro de Atos fala assim, que o povo de Jerusalém tinha em grande autoestima o povo de Deus. A igreja de Atos, ela era reconhecida na cidade como uma sociedade, como um grupo, como uma comunidade que tinha grande autoestima, porque eles mostravam, cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, eles viam a honestidade, eles viam a unidade, eles viam o amor, eles viam a alegria, porque eles estavam todos os dias de casa em casa, orando, cantando, salmodiando e comendo juntos. Então, ou seja, a sociedade via uma comunidade ativa, a sociedade via um povo diferente, a sociedade via uma igreja que se comportava diferente da forma com que eles viviam. As famílias eram diferentes, as crianças eram diferentes, os casamentos eram diferentes, a forma que o homem falava com a mulher era diferente, a forma que a mulher falava com o homem era diferente, a forma que as crianças eram educadas e se comportavam era diferente. Havia alegria, havia unidade, havia o partir do pão, havia vida de Deus naquela comunidade.
Hoje, irmão, eu e você precisamos, como igreja, entender que a sociedade que aguarda a manifestação dos filhos de Deus precisa ver em mim e você a essência que essa igreja tem no nome, mas que precisa ter na ação: o amor. A sociedade precisa enxergar em mim e você o amor. Você não percebe, mas as pessoas nos observam. O seu vizinho te observa, irmão. A sua vizinhança vê como você trata a sua esposa. A sua família que não é cristã observa como você fala com o seu esposo. As pessoas do seu trabalho observam como você fala da sua casa. As pessoas observam como os nossos filhos se comportam. E elas observam. Elas não falam, mas elas observam. Vou contar um testemunho para você. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa, e eu trabalhava numa fábrica que tinha 12 pessoas por turno, 12. Eu trabalhava numa sala que tinha eu e mais 2 pessoas, trancado num monte de computador. Nós ficávamos lá o dia inteiro, olhando tela. E um dia toca o meu ramal. Arô, tô brincando, pessoal. Um dia toca o meu, o Lucas deu risada. Ai, Lucas foi mais forte que eu, mas vamos lá. Toca o meu telefone. Quando toca o meu telefone, agora não consigo parar de rir, Valdir. Ai, Deus. Para de olhar para mim, Lucas. Aí assim, toca o meu telefone, era uma pessoa, falou assim: Serginho, tudo bem? Tudo bem, eu sou a fulano de tal, você me conhece? Você lembra de mim? Eu falei: lembro mais ou menos, fiz um treinamento com você e tal. Ela falou: então, eu sou aqui. Irmão, presta atenção. Eu era de uma fábrica de 12 pessoas por turno. Essa mulher trabalhava numa fábrica, no mesmo terreno, mas que eram 5.000 pessoas por... Não, 5.000 não. 2.000 e poucas pessoas por turno, porque dava quase 6 os 3 turnos. E eu fiz um treinamento uma vez com ela. E ela falou assim: e eu tô te ligando, porque eu estou passando por um momento muito difícil no meu casamento. Eu falei: eu estou com um momento muito difícil no meu casamento. Eu estou quase me separando do meu esposo, e está muito difícil. E ela começou a contar a vida deles, começou a contar. E eu ali, né, gente, né, né, e tal, que conversa. E ela foi falando. E ela falou assim: e eu não sei o que fazer, mas eu ouvi falar que você é um homem de Deus, e por isso eu liguei para você orar pela gente. Eu falei: uau! Eu nem era do mesmo lugar que ela. Eu nem era da mesma fábrica que ela. Ela tinha feito treinamento comigo uma vez, e ela que deu o treinamento, eu fiquei lá só. Mas ela falou: eu fiquei sabendo que você é um homem de Deus, e eu estou ligando para você orar pela gente. E se você puder conversar com meu marido, eu agradeceria. Gente, a sociedade olha para mim e para você com outros olhos. A sociedade olha para nós, no nosso condomínio, na nossa vida, na nossa família, com outros olhos. O bairro onde você mora, as pessoas sabem que você é cristão, e elas deveriam estar procurando eu e você para buscar aquilo que elas estão procurando, que é o amor. O amor. Quando chegamos na farmácia, as pessoas reconhecerem o amor. Quando chegarmos no açougue, o açougueiro vê que você trata ele com respeito diferente, e não briga com ele, ou não trata ele diferente porque ele é venezuelano. Com amor. No posto, dá um bom dia. Parar um minuto para ouvir alguém olhando nos olhos, sem olhar o celular. Deus está falando o que para mim? Nós estamos fazendo 14 anos, e Deus está falando para mim: vocês têm que viver mais do que uma identidade, vocês têm que viver uma essência. Se Deus é amor e o nome dessa igreja é AME, então vocês precisam entrar na fase adulto com a essência certa. Vocês precisam amar. Amar as pessoas, dar atenção para as pessoas. Irmãos, a sociedade vê como você trata a sua esposa, como você fala com ela. Contei de manhã, vou contar de noite, né, amor?
Tô eu e a Lu e o Dani assistindo Smallville essa semana lá em casa. Smallville, família quente. Aí teve uma hora lá que o Clark quis ir embora. Precisa ir embora, precisa ir embora, precisa ir embora. Aí a Marta, você não vai, meu filho, porque eu não quero perder você, porque você não vai, porque você não vai. Aí o Jonathan fala assim, pode ir, meu filho. Pode ir, porque eu acredito em você. Daí a Marta olhou, mas Jonathan. Aí ela vem chorando, porque não queria perder o filho, abraça o Jonathan. E o Jonathan fala assim, Marta, nós precisamos confiar nesse menino. E confiar que nós ensinamos ele vai seguir. Aí ela começa a chorar, e a Lu falou assim para mim, nossa amor, olha que lindo, como a Marta foi submissa ao Jonathan. Eu falei, são crente, amor, são crente. Não é a família quente, a família é crente. Aí a gente deu risada. Então assim, irmãos, a sociedade está em busca de referência. Não é tão bonito quando a gente vê um casal mais antigo, né, de velhinho, ainda casado com 50, 60 anos, um cuidando do outro, um ajudando o outro. É a coisa mais linda, porque isso não tem mais hoje em dia, irmão. A sociedade não vê mais casal casado andando de mãozinha dada no shopping, tranquilo. Não vê, irmão. A sociedade precisa de referência. Deus está te chamando e me chamando, limpando o meu coração e o seu coração, renovando a nossa mente, para que possamos ser essa igreja que Paulo está falando, que o povo de Éfeso deveria ser, uma igreja que entende o que Deus fez, que deu Jesus, que tem o Espírito Santo, mas para quê? Para que nós fôssemos aqueles que manifestariam o amor e a graça de Deus. Eu e você, sendo referências em amor. A essência, presta atenção que fala em Gálatas 5, versículo 6. Vou ler para você rapidinho, olha só. Gálatas 5, versículo 6 fala assim, ó. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, preste atenção. A fé precisa se movimentar na minha e na sua vida a partir do amor. O amor é o trilho que a fé vai andando, irmão. Por quê? Porque Deus é amor. Então a nossa fé precisa andar na essência de Deus, precisa se mover na forma de Deus. O amor é maior do que todas as coisas. Preste atenção no que Deus falou para mim. Sem amor não somos família da fé, e sim um empreendimento da religião. Sem amor nós não somos a família da fé, nós somos um empreendimento da religião. Sem amor, querido, eu e você estamos dados a uma tentativa fracassada de mudar a vida de alguém ou a nossa mesma, a nossa condição. O amor precisa vir, o carinho, o respeito, a tranquilidade, a paz. O amor precisa ser a nossa marca. Então, raízes profundas no amor é um Deus que quer fazer eu e você entrarmos num lugar mais profundo, de olhar para a sociedade com um olhar de compaixão e misericórdia. Essa semana eu e o pastor Valdeir e a Luz estávamos numa reunião de pastores e ouvimos sobre isso, né? Gente, que coisa profunda, sobre o poder do amor, o amor de um coração pastoral. Você líder de célula, você tem que pedir para Deus para você ter um coração pastoral. Sabe aquele coração que olha para os teus quando eles estão ramelando a mesma coisa, em vez de dizer, de novo, estão fazendo a mesma coisa, aqueles olhar e dizer assim, chorar por eles e dizer, um dia eles vão romper. Eu vou orar até que eles rompam, eu vou aconselhá-los até que eles rompam, eu vou aconselhá-los até que eles entendam a revelação do Cristo, entendam o amor de Deus e mudem a vida deles. Um coração pastoral. Você precisa ter um coração pastoral para com os seus liderados. Você precisa de um coração pastoral para sua casa, para sua família. Falei de manhã, queridos, eu e você precisamos entender que os nossos filhos só vão querer Cristo, só vão querer Jesus, se eles verem que Jesus mudou a nossa vida lá na nossa casa. Eu oro pelos meninos desde pequeno e falo assim, Deus, que os meninos queiram casar, olhando para o meu casamento e para o casamento da Lu e dizerem, uau, nós queremos casar porque a gente adora ver o jeito que é o casamento do pai e da mãe. Os seus filhos precisam ter você como referência de amor.
A sua filha precisa querer casar porque ela quer um marido, no mínimo, igual ao pai dela, que ama, que cuida, que é sacerdote. A sua filha querer casar para ser igual à mãe, que cuida do marido, que auxilia o marido, que honra o marido, que é ali aquela mulher submissa ao seu marido, que orienta, que aconselha, que auxilia o seu marido. A sua família, os seus filhos, queridos, preste atenção. Não existe sucesso financeiro e profissional se você perdeu a sua família. Se você perdeu os seus filhos, alguma coisa a gente erra no caminho. Porque os nossos filhos, queridos, eu fico pensando, se os meus filhos não quisessem nada com Deus, se eles não quisessem nada com Jesus, se o filho da pessoa que canta não quer cantar, se o filho da pessoa que toca não quer tocar, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada. Nós precisamos entender que o sacerdócio, ele não é um empreendimento, ele não é uma função, mas ele precisa ser encharcado de amor. Encharcado de amor. Nossa família precisa ser uma referência de amor. Porque quando nós estivermos diante de Deus, o Senhor vai querer só uma coisa de mim e de você: a nossa família, os nossos queridos filhos junto com a gente, vivendo a obra do ministério. Pastor Thomas, que estava aqui sexta-feira, gente, o que é aquilo? 5 filhos pastores, 12 netos, 4 já são pastores, 15 bisnetos, a maioria já tudo conectado na igreja, tudo trabalhando na igreja. Que coisa incrível, irmão. Que coisa incrível. Pessoas que entenderam a partir do seu sacerdócio o amor de Deus, dele e da sua esposa, e foram vivendo. Tem filho espalhado pelo mundo inteiro, pregando, vivendo o evangelho. Que coisa mais linda. Eu e você precisamos entender, o amor precisa se manifestar na nossa casa. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 3, a partir do 14, por causa deste amor, por causa da obra de Cristo na terra, por causa do que Ele deu na cruz do Calvário, por causa da escolha de Deus dar Jesus e tudo que Jesus liberou sobre nós, Ele fala: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmão, Paulo fala da referência de família no céu. Que forte isso. A referência que Paulo usa tanto no céu como na terra, ou seja, a família de Deus no céu. A referência que ele usa é a mesma. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não era só a imagem física, não era só a imagem espiritual, mas também a forma de se conduzir, família. Por isso que ele fala, toda a família no céu e na terra, que ele toma pelo nome, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Para que nós precisamos ser fortalecidos com poder? E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ter raízes de amor é um lugar de firmeza, é um lugar de permanência, é um lugar de legado. Se Deus nos deu o reino, se Jesus chegou pregando e falando, arrependei-vos porque é chegado o reino, ou seja, quando eu e você nos apropriamos da identidade, quando eu e você nos apropriamos da filiação, quando eu e você entendemos o que Cristo conquistou e o Espírito Santo que está dentro de nós, essas raízes vão nos sustentar, nos fazer amadurecer no mesmo caminho. Para quê? Para que o evangelho da paz, para que o amor de Deus seja conhecido e esse legado seja perpetuado até a volta do Cordeiro. A igreja não acaba em mim e você. A história da igreja passa por mim e por você. Passa. Precisa continuar na vida do Dudu, na vida do Dani, precisa continuar na vida das crianças que hoje de manhã aqui estavam tão lindas aqui. Tinha umas 50 crianças cantando aqui hoje, fazendo a apresentação de manhã, e eu fiquei olhando para aquela criançada e falei, uau,
olha aqui, estão aprendendo na casa de Deus, estão cantando na casa de Deus, estão apresentando na casa de Deus. É sobre uma história, uma continuidade, um legado, que é a partir de um sacerdócio saudável, ele perpetua até a volta de Jesus. E aí ele continua. Por que nós precisamos ficar alicerçados em amor? A fim de compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, a cruz de Cristo, e conhecer o amor de Cristo, que excede em todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Preste atenção, eu e você só vamos ser plenos, mergulhados no amor de Jesus. Eu e você só vamos encontrar a plenitude de Deus quando estivermos mergulhados em amor. E aí o Senhor começou a falar comigo: o amor nos torna ilimitados. O amor torna as nossas obras ilimitadas. Irmãos, ele fala que o amor de Deus vai muito mais além do que pedimos ou pensamos. O amor de Deus faz a gente alcançar coisas muito maiores que nós nem pensamos, que nós nem pedimos. O amor de Deus. Esses tempos atrás, olha, tem umas coisas que só Deus faz. Eu não sei se você tem mania de olhar isso, eu não tenho. Sabe quando você clica lá no nome da pessoa no WhatsApp? Normalmente as pessoas põem uma frase ali embaixo do WhatsApp, né? Ligue depois, isso aqui, blá, usando o WhatsApp. E cara, quem que fica... Eu, né? Eu não fico parando para clicar no nome da pessoa e vendo que frase que tem no nome da pessoa. Mas eu tinha uma frase no meu celular. E a frase que tinha no meu celular era: até que nada mais importe. Era essa frase, de uma mensagem que eu ouvi, de um livro que eu também sabia que tinha. Um cara me para um dia e fala assim: posso falar com você, Serginho? Eu falei: pode. Ele falou: cara, eu queria te agradecer. Aí eu falei: tá, pelo quê? Ele falou assim: porque ontem eu e a minha mulher estamos passando por uma situação muito difícil e desafiadora na nossa vida. Eu falei: e a gente estava com muita dúvida. E ele falou assim: e nós estávamos sentados no sofá, pensando naquela situação, conversando e chorando. E quando a gente estava clicando no nome do pessoal para ver as frases, nós clicamos no teu e estava escrito: até que nada mais importe. Ele falou assim: e naquela hora nós dois começamos a chorar e sentimos a presença de Deus na nossa casa. E Deus falou com a gente e nos direcionou naquilo que nós precisávamos fazer. Eu falei: uau. Ele falou: então eu queria agradecer você. Irmão, as coisas que Deus faz, elas são inusitadas e ilimitadas a partir de alguém que carrega o seu amor, a sua identidade, a sua essência. Uma frase, e Deus tocou. Sabe por quê? Porque filhos maduros entendem que o reino é deles, e eles precisam cuidar e ter maturidade para manter o legado do Pai. Uma frase, o amor. Querido, olha o que Paulo fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o que ele está dizendo? Ei, se você se deixar governar pelo Espírito que está dentro de você, Ele é poderoso para usar esse Espírito para fazer coisas muito maiores, infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar. Por isso que Jesus falou: vocês viverão e farão as obras iguais e maiores do que eu faço. Por quê? Porque Ele colocou o Espírito do próprio Deus dentro da gente para manifestar esse amor, para que as obras sejam maiores. Porque não existe nada mais precioso no céu do que uma alma ser salva ao conhecer o amor do Pai. Não existe, gente. Não existe uma alegria. Você pode estar passando pela pior tribulação da sua vida. Se você convida alguém para vir na igreja, essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo e aceita Jesus e olha para você e diz assim: muito obrigado, irmão. Seu problema desaparece. A Bíblia fala assim: aquele que ganha a alma é sábio. Provérbios. Não existe nada mais maravilhoso. Então por que eu construí tudo isso com você? Para você entender o que Jesus
fez na cruz, o que o Pai nos deu a partir de Jesus, o que Jesus nos deu a partir da cruz, o que o Espírito Santo nos deu a partir da cruz, o que Ele promete para nós, o reino que Ele estabeleceu, e o que Ele quer que a gente carregue, o que Ele quer que a gente faça, para um único só objetivo. Não pode parar em mim e em você, não pode parar na gente. Eu e você estamos carregados de algo que o mundo quer. O amor não pode parar em mim e em você. Seja do reino, transborde aquilo que você já tem, só isso. Ame uma pessoa ao ponto de falar: deixa eu te falar sobre aquilo que eu tenho em Jesus. Deixa eu te falar sobre o que Jesus está fazendo. Deixa eu te falar sobre amor, porque é sobre amor que você... Irmão, você acha que uma pessoa do mundo está grudada atrás de você lá na empresa, fica atrás de você dia e noite, te ligando, te mandando mensagem de bobeira? Ela só está buscando alguém que a ame e que realmente aponte o caminho para aquilo que ela precisa. Jesus, você é um embaixador do reino, só fale. O Espírito Santo orquestrando, eu e você, o amor transbordando para todos os lados, tocando pessoas, tocando ambientes, mudando realidades, o Espírito Santo gerando e distribuindo esse amor através de nós. Olha só, não existe maior amor do que revelar Jesus, não existe maior amor do que revelar o que Ele fez na cruz, não existe maior amor do que levar alguém ao Pai, não existe. A gente às vezes fica se preocupando com tantas coisas e esquecemos que somos embaixadores do reino e precisamos dar continuidade, permitir que a história da igreja passe pela gente e tenha uma continuidade. Então hoje Jesus quer, a partir de uma identidade firmada de Efésios, que Ele falou para os Efésios, é que você acredite que aquele que está dentro de você é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para a pessoa aí que está do teu lado e fala para ela assim: permita que o amor de Deus transborde. Só isso. Ele já está aí. Quando recebemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo veio sobre mim e sobre você, fazendo morada em nós. Depois continua lendo na tua casa, Efésios 4, 5 e 6. É uma bênção, irmão. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Hoje é dia dos pais. Eu acho que a coisa mais legal do dia dos pais é que o pai mais quer, biblicamente falando, é que sejamos transformados de glória em glória até a imagem do seu filho, ser parecidos com Jesus, sabe? O pai fez tantas coisas por nós. Se eu e você mergulharmos no amor de Cristo, no amor do Pai, entendermos essa carta, irmãos, não tem como gratidão não ser gerada no nosso coração. Não tem como gratidão mover a nosso interior e renovar a nossa mentalidade. Deus que nos ama tanto, um enlouquecido amor que deu o seu Filho por nós. Eu costumo falar aqui, irmãos, que o amor corre risco. Deus deu Jesus correndo risco de não ser reconhecido. Deus entregou Jesus porque Paulo fala,
Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele correu risco por mim e por você. Aquilo que está transformando você precisa transbordar, para que outros possam ser alcançados, e o legado do Evangelho, que custou a morte, que custou o sangue do justo Jesus, possa ser valorizado e reconhecido para as próximas gerações e para as pessoas que estão à nossa volta. Comece a pedir para Deus um coração que transborda amor. Comece a você, líder de célula, comece a pedir para Jesus um coração pastoral. Pede para Jesus um coração pastoral. Pede para Jesus um coração que não se ofende, um coração que não guarda amargura, que não guarda nenhum tipo de decepção, de ofensa, mas um coração que realmente entende que dentro do sacerdócio não existe lugar para ofensa, que dentro do sacerdócio nós não temos a opção de não dar perdão para alguém. Peça para Jesus aumentar o seu amor, aumentar a sua compaixão pelos perdidos, aumentar o seu olhar, melhorar o seu olhar para os perdidos. Peça para Jesus apontar para você as pessoas que estão desesperadas por atenção e amor, e que você possa ser esse canal para elas, que você possa ser instrumento nas mãos de Deus para salvar, instrumento nas mãos de Deus para trazer a pessoa até o Pai, instrumento para manifestar a glória de Deus. Peça para Ele, diga: Jesus, eu quero amar mais, eu quero amar mais, eu quero amar como o Senhor, eu quero entender o que o Espírito quer e pode fazer através de mim, sem reserva, sem medo. Você está preparado, irmão? Você está pronto? Você precisa querer. Se você não quer, peça para Ele: gera em mim o querer e o efetuar, gera em mim a mensagem de salvação, gera em mim a ousadia, gera em mim a fé, gera em mim o amor, para realmente proclamar o Cristo e aquilo que Ele fez na cruz e aquilo que Ele conquistou por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, e tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Eu quero que você que realmente lembrou de alguém que não conhece ao Senhor, comece a orar por essa pessoa que você lembrou. Comece a orar por ela, comece a interceder por ela, comece a falar com Deus. Deus, me usa para salvar essa pessoa. Comece, mas ora com fé, irmão, com fé por meio do amor. Não faça nada religioso, ore por fé. Diga: Deus, eu amo tanto essa pessoa que eu quero apresentar a Jesus, eu quero revelar o amor, eu quero que aquilo que eu tenho do Senhor transborde de mim para ela, que eu tenha oportunidade de falar, que a pessoa me dê abertura para falar, e que eu tenha ousadia, fé e muito amor para proclamar, falar para ela do amor de Deus, falar para ela de Jesus, trazê-la para a célula, trazê-la para a igreja. Comece a orar por essa pessoa que Deus colocou no seu coração aí, na sua mente, mas ore e pede, você é a resposta do céu para ela, você é o canal de Deus para ela. Deus tem te chamado para falar para essa pessoa sobre a verdade do reino de Deus. Nós oramos por salvação, Deus. Nós oramos pelos perdidos, Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como eu orei de manhã, que a comunidade cristã ame, Senhor, entre na fase adulta com a essência certa. Nos perdoe, Pai, se no meio do caminho nós deixamos o amor de lado. Nos perdoe porque no meio do caminho nós priorizamos tantas outras coisas e não priorizamos o amor. Mas hoje nós queremos, Senhor, neste final de semana do aniversário da igreja, dizer: Pai, nos ajude a crescer em amor, nos ajude a crescer na essência de Deus, nos ajude a ser uma igreja que ama de verdade, que se preocupa, que fala a verdade
com amor, com verdade, com o coração certo, da forma certa. Nos ajude a ser uma igreja, Senhor, que realmente vai atrás do perdido, que proclama o Evangelho, que proclama as boas novas, e que essas pessoas são atraídas por causa do Teu amor. Deus, nos ajude a não perder a essência, nos ajude a não priorizar qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Eu peço, Senhor, conduza-nos a adultos maduros que sabem quem são, filhos que carregam o amor. Como fala em Cantares, levou a mesa do banquete, e sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor. Em nome de Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre esse seu amigo, amiga que